Graça e paz, amadas e amados, nós estamos agora em Êxodo capítulo 36 e nós temos nesse capítulo a entrega da oferta de adoração, a construção da tenda de Deus, as tábuas em formas de esquadrilha, o véu, a cortina e as colunas. Então nós vemos agora o povo executando aquilo que o Senhor revelou a Moisés. Quando o Senhor revelou a construção do tabernáculo, nós podemos observar que o Senhor começou a revelar do mais interior da tenda para a parte exterior. Ele começou a revelar ali pela arca, né? Do propiciatório. Mas agora o Senhor está fazendo o que primeiro? Falando, vai falar, a gente vai ver que ele vai falar das cortinas, depois das tábuas. Primeiro a oferta, né? Para que isso seja feito. E ele vai começar a falar do exterior para o interior. Então, porque o interior era só para aqueles que estavam em plena comunhão ali e poderiam estar vendo. Quem estava de fora só poderia ver o exterior. Então, é dessa forma, quando o Senhor revela-se a nós, ele vai se revelando de dentro para fora. Mas o que as pessoas veem do lado? O que os outros veem? Veem primeiro nós de fora para dentro. Então, tudo tem uma simbologia, né? Cristo, a sua palavra, ela é riquíssima. Por isso que agora nós vamos ver repetindo algumas coisas. Só que antes era a revelação que Deus estava dando a Moisés. Agora é a forma que o povo, aqueles homens escolhidos por Deus, habilidosos, estão executando. Então a gente vai ver também coisas parecidas, mas também com outros ângulos, porque Deus sempre se revela mais e mais a nós. Agora é interessante, se você puder voltar um pouquinho e ver lá o capítulo 26, 25, que vai estar falando, vai estar dando mais dados e vai enriquecer mais ainda a nossa comunhão com Deus, né? Então, aqui nós começamos no capítulo 36, o Senhor ainda continuando falando sobre o quê? Sobre Bezaleel e Aholiabe, que o que? Eles receberam talentos extraordinários e habilidosos da sabedoria de Deus, eles já tinham esse talento, só que o Senhor potencializou para que fosse construído com precisamente de acordo como o Senhor orientou a Moisés. Então Moisés transmitiria a eles e eles desenhariam, fariam o projeto e ensinaria também outros homens habilidosos. Então, eles começaram ali a fazer a obra e o povo continuou o que ainda? No versículo, a partir do versículo 2, nós vamos ver a entrega da oferta de adoração. Então, antes, veja só, oferta de adoração. Quando nós ofertamos, é uma forma de adorar a Deus. É uma forma de falar, Senhor, eu dou uma pequena parcela daquilo que o Senhor tem favorecido na minha vida. Senhor, eu te agradeço pelo sustento de cada dia. Eu te agradeço por toda a possibilidade. Porque muitas vezes a gente se esquece e acha que é com o nosso potencial que vem as coisas a nós. Não, se não for segundo a ordenança, se não for segundo a graça e a misericórdia do Senhor, não teríamos força alguma para poder lidar com a sobrevivência. Então aqui lembra, oferta, toda vez que você for ofertar, lembra, é uma adoração. Quando você canta, você não está adorando ao Senhor, não é para alegrar simplesmente a tua alma, é para você levar o que? Adoração a Deus. E essa adoração traz alegria para a tua alma. Por isso que também quando nós adoramos a Deus com as nossas ofertas, nós alegramos também o nosso coração. Nós nos desprendemos o que? Da insegurança, da falta de proteção e falamos, eu entrego o pouco que o Senhor, o muito que o Senhor me deu, eu entrego pouco e sabendo que o Senhor sempre vai estar me amparando. É uma entrega de fé e oração e coração. E assim é uma oferta de adoração. Então lembra que Moisés ali falou para o povo e o povo que foi movido no seu coração trouxe as ofertas, porque eles foram impelidos a cooperar pelo seu coração e não foram assim levados à emoção e muitas vezes
sem saber o que estava fazendo ali, não, foi o Espírito perpetuando no coração deles. E eles começaram a trazer as coisas, mesmo depois eles continuaram trazendo as doações voluntariamente, manhã após manhã. Diz assim isso no versículo 3, né? Diz assim: e costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após manhã. Aí começou o quê? A ter mais oferta do que precisava. E os artesãos, a palavra diz que eles tiveram que interromper seus afazeres. Olha só, eles interromperam seus afazeres para ir falar com Moisés. Falou: Moisés, já está mais do que necessário a oferta que o povo trouxe. Olha como o povo aqui estava com o coração voluntário, se desprendendo das suas posses, se desprendendo daquilo que eles achavam importantes para ele. Eles estavam se derramando ao Senhor. A oferta tem esse objetivo, da gente adorar a Deus, se desprendendo daqui do mundo. Então é muito mais do que falar, o dinheiro vai para lá, o dinheiro vai para cá. Não. É uma forma de adoração, desprendimento do nosso coração. Nós somos salvos quando fazemos isso, né? E outra coisa que me chama a atenção nesse texto também é que assim, tudo que nós fazemos tem que ter uma adoração ao Senhor. Então, não é só os serviços que a gente faz na parte de servir a Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que tudo que nós fizermos é como se fosse, façamos como se fosse para Deus. Então, o nosso serviço secular, o nosso estar no trânsito, o nosso lavar louça, tudo a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Porque muitas vezes a gente vai falar, mas fulano fez isso, isso e eu vou fazer isso. Eu estou cansada de lavar louça todo dia, mas faça como se fosse ao Senhor. Porque isso vai subir como ação de graça, vai subir como oferta, sabe? E o nosso coração, quem mais ganha é a conversão do nosso coração. Eu ganho muito nisso quando eu falo de oferta, que oferta é tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, não é verdade? Agora, a partir do versículo 8, vai falar sobre a construção da tenda de Deus. Então, vem as ofertas, agora já vai falar das construções, da construção da tenda de Deus. E começa falando dos artistas talentosos, habilidosos, e vai começar a falar sobre as cortinas do tabernáculo. Então, lembra, está falando da parte externa para a parte interna. E lembrando, só para a gente fazer uma recapitular bem rapidinho, que havia 4 cortinas que cobriam a tenda. Então, a primeira cortina que ficava em contato com a tenda, que era quando estava lá dentro e olhava para cima, essa primeira cortina, ela era o quê? De linho fino, linho finíssimo. Ela também tinha partes dela que tinham um azul celeste. Tinha outra parte dela que era uma púrpura puxado para o roxo, uma cor meia roxa, que lembra a realeza. E tinha o escarlate e vermelho, símbolo de sangue. Então veja só, essa primeira cortina que cobria o tabernáculo, que quem só estava dentro podia ver quando olhasse para cima, ela tinha esse linho fino que representa a pureza, a justiça de Deus, o azul celeste, que vem o quê? O celeste lembra de céu e Jesus veio de onde? Do céu, assim como João nos diz, né? A púrpura, essa cor mais arroxeada, ela era usada pela realeza, pelos nobres, pelos reis. O escarlate, lembrando o sangue de Cristo vertido por nós. Então, assim, essa era a primeira cobertura que tinha. E depois nós tínhamos o quê? Em cima dessa primeira cobertura vinha uma segunda cobertura, que era de pelos de cabra. E aí, branca, que significa a morte do Senhor pelos nossos pecados, Jesus. Ela não dava para ver nem quem estava dentro da tenda, nem quem estava fora, mas ela estava ali. O que? Fazendo a separação e ao mesmo tempo a união, separando, que agora nós temos o que? A vestidura de Cristo sobre nós e também nos separando o que? Daquela do velho homem. Então, veja só, mesmo muitas coisas não se vendo estão dentro de nós.
E isso está o que? Limpando o nosso coração para a gente ter uma consciência pura perante Deus. E a terceira cobertura da tenda também não se via, né? Porque era uma pele de carneiro pintada de vermelho e ali também simbolizando o sangue de Cristo. Então, quando o Senhor, Deus, ele ali descia sobre o tabernáculo, ele podia descer porque ele estava ali descendo e ele tinha o sangue de Cristo, e ele podia ter comunhão com o homem. Porque já o que? Era tudo simbólico do que já ia acontecer aqui no Novo Testamento. E a quarta pele, ou melhor, e a quarta cobertura do tabernáculo era o que as pessoas viam de fora, né? Então, dizem que era de uma pele de animais marinhos, outros dizem que era um animal que tinha no deserto, mas o que que a gente sabe? Que essa pele era a pele também de um animal, que um animal foi sacrificado para estar ali cobrindo toda essa parte. E o que ressalta aqui em Êxodo capítulo 36 sobre a construção, sobre a parte das cortinas? A gente vê aqui a parte do comprimento ressaltando, uma única medida, e também fala muito sobre que elas eram ligadas umas às outras. Fala bastante, olha, das laçadas que davam nessas cortinas, dos ganchos, dos colchetes. Por quê? No versículo 3 diz: porque passou a ser um todo uniforme. O tabernáculo passou a ser um todo uniforme. É isso que o Senhor busca, sabe? Nós não temos como estar isolados buscando a Deus. O Senhor quer que nós estejamos laçados uns nos outros. O Senhor coloca ganchos de ouro, que é a própria vida dele, para nos laçar uns aos outros. Porque o Senhor se manifesta na sua plenitude dentro do corpo dele. Então aqui nós vemos tudo para ser unido. Nós temos aqui unidos pelos ganchos de ouro, a própria natureza de Deus nos unindo. Não é a nossa natureza que une nós umas às outras. Não é. Nós somos assim, difíceis, pessoas difíceis, mas Deus pode nos unir. E aqui fala que as cortinas internas, vai falar do tamanho dessas cortinas, os comprimentos, e vai novamente, olha, no versículo 17 vai falar das 50 laçadas, dos 50 colchetes de bronze, a cortina que ficava mais exposta, que ficava aparente, ela tinha os colchetes de bronze, que é a justiça de Deus. Quanto mais interna era colchete de ouro, a natureza de Deus, a externa era a justiça de Deus, né? Que ali a justiça de Deus mostrando que foi morto animais, cordeiros derramado sangue. Assim como Adão e Eva quando pecaram, o Senhor cobriu eles com a pele de um animal. Para quê? Para que eles não fossem mortos. E aí o Senhor teve que matar um animal para poder cobrir eles, para eles não serem mortos. Então ali foi o que? A justiça de Deus, matando um animal e cobrindo o homem. Só que lembra, o homem e a mulher eles foram expulsos do jardim do Éden. E foi colocado um querubim na porta do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. E nós vamos ver isso na exemplificação que nós estamos vendo aqui. Toda vez que fala querubins significam guardiões da glória de Deus. Eles estão ali guardando a glória de Deus. Então, nós temos a primeira cortina que cobre a tenda, ela tem o quê? Ela é bordada por querubins. Essa cortina é bordada por querubins. Ali ela está em contato direto ali com a tenda, guardando a glória de Deus. E a partir do versículo Vamos ver, versículo 20 vai estar falando agora das tábuas, as tábuas do tabernáculo, a armação, né? Então, o tabernáculo que ele tinha ali toda a sua volta uma armação, uma estrutura de madeira. E a parte de cima era coberta então pelas cortinas e em volta havia estrutura de madeira. E essas madeiras vai falar que na Bíblia King James fala sobre a metragem dela. Na Ferreira de Almeida vai falar sobre
a parte de côvados, alguma coisa nessa linha. Então, eu vou falar aqui mais da metragem pela King James, que vai falar que essas madeiras, essas armações de madeira, elas tinham 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de altura. Nós vamos ver que esses 70 centímetros de altura tem a ver com a Arca da Aliança, o altar do holocausto, a mesa. Então, nós vamos ver que até os números o Senhor coloca ali a simbologia. Aqui 70, como a completude, os 7 dias da criação, tudo remete ao que o Senhor deseja cada dia mais falar e se aprofundar ao nosso coração, né? E lembrando que essas madeiras eram madeiras de acácia. Se nós formos ver lá nos áudios anteriores de Êxodo, eu falei bastante sobre a madeira de acácia, né? Era uma madeira que ela dava no deserto, uma madeira que ela era, alguns autores bem mais antigos dizem que ela era incorruptível, porque ela resistia ao deserto, ela não permitia que houvesse germes nela, eu não sei como fala, bichinhos nela, né? Então, era uma madeira também que tinha nós, e muitas vezes difícil de trabalhar com esses nós. E aí nós vemos também aqui nessa parte da madeira que é a natureza do homem, e Cristo veio como homem, mas o homem incorruptível. Nós fomos corruptíveis, mas Cristo foi incorruptível, mas ele veio em forma de homem. E essa madeira, ela foi o quê? Tirada do deserto para servir agora como a madeira no tabernáculo de Deus. Nós fomos tirados também, o quê? Da nossa natureza terrena, agora para servir a Deus, por meio daquele que se fez o homem perfeito, que é Jesus Cristo. E é interessante que essas madeiras, elas são o quê? Elas são madeiras de acácia, mas elas são revestidas o quê? De ouro. Ouro é a natureza de Deus. Ali Deus, Jesus Cristo, que foi o nosso intercessor, ele morreu por nós para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então aqui essas madeiras, por um lado, ela representa cada um de nós. Cada um de nós que o Senhor verteu o seu sangue por nós e nos comprou. Por quê? Essa madeira, ela tinha, essas madeiras, essas tábuas, elas eram, na sua base, elas tinham o quê? Uma base de prata. Prata na Bíblia representa redenção. Então, o que que nós temos aqui? Foi tirada essa madeira de acácia ali do deserto, foi trabalhada para estar servindo a Deus, para estar ali no templo, e elas, para poderem estar ali, elas tinham que ter uma base de prata, a redenção de Cristo, o comprar de Cristo, que Deus, o comprar que Cristo fez pela vida minha, tua, de cada um de nós, pelo seu sangue, e hoje nós fomos o quê? Comprados novamente para Deus, porque lá no Jardim do Éden, o homem perdeu, e agora o Senhor Jesus comprou nós. Então essa é a base de prata que hoje nós podemos estar o quê? Na presença de Deus. Nós podemos aí estar juntos sendo o tabernáculo de Deus. É muito rico, né? Cada ponto desse tem uma revelação que Deus quer falar ao nosso coração. E é interessante também que aqui vai falar que essas tábuas, elas tinham o mesmo tamanho e elas tinham varais que uniam elas. Elas tinham argolas e tinha varais e tinha um travessão interno também que unia uma tábua à outra. Então, querendo dizer que nós temos que estar unidos uns aos outros, e que nos une é esse varal, é essa parte central que é o Espírito Santo, é a vida de Deus em nós. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Se a gente for olhar os nossos gostos, nossos desejos, cada um de um jeito, mas o que nos faz um é Cristo. Quando nós estamos em Cristo, a gente não fica ressaltando o que eu acho, o que eu sou, o que eu penso. Eu ressalto quem Deus é em nós. Então, eu relego essa parte que é da carne. Eu quero a união,
A união é só Cristo, é só esse varal que vai nos unindo e fazendo que nós sejamos uma única tábua, né? Tudo juntinhos formam uma única tábua e do mesmo tamanho. Porque o Senhor, ele deseja que todos nós, cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E é interessante também que eu penso assim, pensa o tabernáculo, o que realmente protegia todos os utensílios ali do tabernáculo? Estava o quê? As tábuas e as cortinas, e as cortinas, isso. As tábuas, ali nós temos uma proteção, né? E o que nós temos hoje? Que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então nós temos o que? Que nos aprofundar na palavra para guardar o que é realmente do Senhor. Porque se essas tábuas tiverem frestas, se elas não estiverem bem unidas, vai entrar palavras que não são palavras reais do Senhor. E como Deus vai poder habitar no tabernáculo, né? Ó Senhor Jesus, que cada vez mais Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. E também eu toco muito que essas madeiras, elas eram tiradas ali do deserto, trabalhadas, e era colocada essa base de prata. Essa base de prata, o que? Não permitia que também a madeira recebesse umidade, coisas assim. E quando o Senhor nos transferiu do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, é por meio dessa base de prata, da redenção de Cristo. E hoje nós temos que estar sendo amoldados à imagem e semelhança de Cristo, ao que Cristo é. Então nós estamos sendo cada dia transformados, saindo daquela aparência de onde nós fomos tirados, porque lembra, Deus fala conosco de dentro para fora. Deus, quando a gente aceitou Cristo como nosso Salvador, ele entrou no nosso espírito. De tanto nós comermos de Cristo, ele vai passando o quê? Para a nossa alma, para as nossas vontades. E depois disso, o Senhor vai vindo para onde? O Senhor vai vindo para nossas atitudes e nosso corpo. Então, olha que coisa gloriosa que nós temos, né? E depois aqui no versículo 35, nós vamos ver o que? Falando sobre o véu, a cortina e as colunas. Então, lá dentro do tabernáculo havia dois lugares. O primeiro lugar chamava Santo Lugar e o segundo lugar era o Santo dos Santos. Então, o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar e uma vez ao ano. E o que separava o lugar santo do Santo dos Santos? Era o quê? Um véu de linho fino. Ele era da mesma coisa da primeira cortina. Ele era de linho fino branco, de fios de lã azul, celeste, de púrpura escarlate e carmesim. Então era o mesmo. E era o que? Bordado com figuras de querubim. Então, o que significa ali? Ah, outra coisa, e ele era ali foi feito 4 colunas de acácia. Então, havia 4 colunas de acácia, de madeira de acácia, revestida de ouros, e ali havia a cortina. Então, ali falava assim: aquela cortina com os querubins estava guardando a glória de Deus. E o que tinha atrás? O Santo dos Santos. E o que era o Santo dos Santos? Tinha a arca do testemunho, a tampa da arca, que é chamada a tampa do propiciatório, e os querubins ali. Então, ali está dizendo só podia entrar o sumo sacerdote, porque ali os querubins estavam guardando a glória de Deus. E nesse lugar não havia iluminação, porque pensa bem, olha, havia 4 camadas de cobertura no tabernáculo. Havia tudo em volta com a madeira de acácia revestida de ouro. E nesse local não havia o candelabro de ouro, não tinha, só tinha a arca da aliança, a tampa, o querubim. Então, quem iluminava ali? Ali era iluminado pela glória de Deus. A glória de Deus iluminava aquele lugar. Então ali era como se fosse lá no original, lá naquele início, comer da árvore da vida, mas ali agora estava guardado e só o sacerdote uma vez por ano poderia entrar ali, né?
Então, nós temos esses dois locais. Então, esse primeiro véu, ou melhor, esse véu que separava esses dois locais, era a mesma, da mesma composição do que cobria o tabernáculo. E depois nós vamos ver a cortina, era quando se entrava no tabernáculo, havia uma cortina que cobria. E na hora de entrar nesse tabernáculo, tinha o quê? Essa cortina e tinha 5 colunas. Então, veja só, na entrada do tabernáculo havia 5 colunas e uma cortina. E essa cortina era de linho trançado, fios de azul, púrpura, escarlate e também obra de bordador, mas não tinha os querubins, tá? Então era da mesma composição, mas não tinha os querubins e tinha 5 colunas para apoiar essa cortina. Alguns comentaristas dizem que essas 5 colunas, logo na entrada do tabernáculo, ela se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco, que é o livro da lei, onde a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde está falando de toda essa aliança que o Senhor fez. E lá dentro, para entrar no Santo dos Santos, havia então a cortina, com o mesmo material, só que havia querubins nessa cortina, porque estava guardando a glória de Deus. E aí, nessa cortina havia o que? Ela era apoiada em 4 colunas, a outra era apoiada em 5 colunas, essa era em 4 colunas. E alguns comentaristas dizem que essas 4 colunas representam o que? Cristo por meio dos evangelhos. Os evangelhos no Novo Testamento não fala Mateus, Marcos, Lucas e João, não fala sobre a vida de Cristo, sobre os discípulos que andaram ali com Cristo, como que foi? Então, que essas 4 colunas, porque Mateus nos fala de Jesus como rei, Marcos nos fala de Jesus como servo, ele veio para servir, lavou os pés dos discípulos. Lucas fala de Jesus como o homem de caráter perfeito, o homem incorruptível, nos lembra aqui a madeira de acácia, né? E João fala daquele que veio do céu, que não teve genealogia, que era o verbo desde o início, ele fala sobre o Filho de Deus. Então, tudo isso tem uma simbologia. Na primeira entrada do tabernáculo, as 5 colunas representando os 5 primeiros livros da lei da Bíblia. E não havia nessa cortina o desenho dos querubins. Na segunda cortina ali que entraria no Santo dos Santos, ali nós temos o bordado das figuras dos querubins e ali era 4 colunas representando os 4 evangelhos de Cristo. Que coisa gloriosa, né? Que o Senhor possa nos guardar na palavra dele e cada dia nos revelar mais o que ele tem para nos falar. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.